Meu nome verdadeiro é Eduardo Albarella, eu sou descendente de italianos. Eu nasci no Brás, sou italiana do Brás, né? E eu, desde criança, por exemplo, na fase infantil, eu não tinha essa coisa de me vestir de mulher, nunca tive essa. Porque eu, quando era criança, eu brincava com os meninos na rua, jogava futebol, fazia toda coisa de criança mesmo, né? Aí depois surgiu essa coisa, quando eu vi alguma coisa, então eu comecei a querer fazer. E fiz uma vez só, aí pronto, aí já fui contratada para fazer um espetáculo que foi o primeiro que existiu em São Paulo. Então, daí eu comecei a trabalhar e não parei mais, né? Então, 50 e lá vai pedradas, né? Eu tenho 78 anos de idade e nasci aqui em São Paulo mesmo. Olha, eu tinha 20 e alguns anos, né? Quando eu vi um espetáculo de. Não era nem espetáculo, porque antigamente não existia boate gay na época que eu comecei. Então eu fui num cabaré, tinha um cabaré aqui na Avenida Duque de Caxias, e eu vi, por exemplo, estava trabalhando ali Ribatia, que era maravilhosa, Miss Itália, e a Geórgia também. Eu, quando vi aquilo, eu fiquei deslumbrado. Eu falei, aí eu também quero. Aí o rapaz que ia coordenar o primeiro show de transformistas aqui na boate La Viancose, aqui na Major Sertório, me convidou para trabalhar. Então, eu peguei, aí eu comecei, eu falei, ai, mas eu não tenho nada. E tinha uma amiga minha que falou, eu te empresto tudo. Ela me emprestou peruca, vestido, joias, que naquela época a gente usava joias verdadeiras, né? Não tinha problema de assalto nem nada. Então eu toda enfeitada, e aí eu comecei e não parei mais. Eu morava com a minha família. E era engraçado porque eu me montava em casa, porque o show sempre foi tarde, minha família deitava cedo, logicamente dormia. Eu me montava no meu quarto, eu me montava, fazia toda aquela coisa, apagava a luz e ficava. Quando chegava mais ou menos na hora do show, que eu punha o relógio para despertar, né? Aí eu levantava e saía para a rua e ia fazer show. E sua família não via nunca? Nunca viu. É uma coisa. Tanto é que minha família veio ver alguma coisa eu montado, foi agora, Dia das Mães, né? Minhas primas todas, Eduardo, mas você nunca falou nada pra gente, você é tão bonito, tão talentoso, por que nunca falou nada? Eu falei, eu fiquei com vergonha, né? E assim vai indo. Porque eu sou, no sentido geral, por exemplo, quando tem toda essa montagem, a gente fica mais solto. Eu sempre fui muito, muito tímido. Então, a timidez fazia com que eu ficasse quietinha, né? Eu trabalhava, eu fui office boy do Moinho Santista, do Moinho Fluminense. Eu comecei como office boy, depois fui transferido para o Moinho Santista, já como auxiliar do escritório, e depois eu fui trabalhar na Móveis de Aço Fiel. E outras firmas mais que não tinham tanta importância, né? Ninguém sabia nada, ninguém nunca, em lugar nenhum. Eu sempre mantive essa parte minha muito tranquila, sem muito alarde, é a timidez, né? Eu não tinha amigos, meus amigos eram todos os meninos da redondeza, né? Porque eu sempre joguei futebol, eu fui rapaz mesmo. Então, depois, quando eu comecei a trabalhar, é que eu conheci duas moças que começaram a se envolver comigo, assim, no sentido geral de amizade. Aí é que eu comecei, mas aí eu já estava no show e etc e tal, e fui caminhando, né? Tudo era proibido, né? Como hoje tudo é liberado, mas no sentido geral é tudo proibido, né? Por exemplo, nós, quando eu comecei a trabalhar no La Viancose, que foi a primeira boate que teve o primeiro show gay, né? Parou a Major Sertório, parou o trânsito, parou tudo.
foi uma coisa, um fato inédito em São Paulo, né? Porque nunca tinha havido show de transformista em lugar nenhum, então parou a boate, parou tudo, e o pessoal da sociedade aí passou a frequentar, por exemplo, essas casas que funcionavam para ver alguma coisa diferente, né? Que éramos nós. E a gente não tinha condição de chegar montada assim, tinha que ir de cara pintada no máximo e a peruca na mão, né? Se punha na cabeça, era prostituição, já era presa. Então a gente levava a peruca, punha na hora, punha lá e se montava e fazia o show. E a roupa? Ia de vestido? Não, vestido de homem, né? De homem com peruca na mão. E lá a gente mudava o traje, fazia... E os shows eram shows montados. Nós cantávamos, dançávamos. É diferente do que existe hoje, que ninguém faz nada, né? Era show montado. Tinha história, tinha tudo. Tinha orquestra. A orquestra é um conjunto grande que acompanhava a gente ensaiava as músicas que eram compostas para nós. Era outra história. Aliás, era muito melhor do que hoje em dia, que é tudo dublagem, né? Por exemplo, elas fazem a Beyoncé, fazem Madonna, fazem tudo. Nós não, nós fazíamos a gente mesmo, né? O Miss Biá aconteceu na Nosso Mundo. Na Nosso Mundo eu fiquei também 12 anos. Fazia 3 dias por semana só apresentação. E tinha a Maisie, que era uma transformista também conhecida, ela fazia um número de mágica. Era muito engraçado, ela fazia as mágicas, tirava da manga um coelho, uma coisa, e eu mostrava a mágica como era atrás dela. Eu mostrava a mágica que ela estava fazendo. Ela ficava louca e o público ria, porque aí virou um número cômico, né? E eu estava atrás aí, quando ela apresentava como partner de mágico, e agora vem minha partner, Miss Fulana, então eu vou trazer minha partner, Miss Biá. Então entrava eu, toda meia caricata, né, que eu também gosto de fazer, então fazia aquela comicidade toda, e foi indo, aí foi Miss, e pegou Miss Biá, porque meu nome sempre foi só Biá. Ah, o Biá já existia. Já existia. Biatatá, biatatá, esse coco saboroso que você come não me dá. Oi, Carmen Miranda, né? Biá. Já tinha o apelido de Biá. Aí, quando eu comecei, eu já tinha o apelido, então ficou o nome.